Meu nome é Lorenzo Madri, eu sou consultor, trabalho em projetos em todo o mundo na área de governo eletrônico e cidades inteligentes, e tive a grata satisfação de ser escolhido para ser o organizador do IceGov 2023, a ser realizado no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, no próximo mês de setembro. A experiência minha já de ter participado em vários IceGovs anteriores ajudou bastante essa escolha do Brasil, e é com satisfação que nós estamos trazendo esse evento de importância internacional para o Brasil e particularmente para a cidade de Belo Horizonte. Existem alguns rankings internacionais, existe um inclusive das Nações Unidas, que trata do posicionamento dos governos em relação ao governo eletrônico, né? Qual é a sua situação? Esse ranking, no entanto, às vezes é um pouco questionado porque ele considera muito mais visão de governos centrais do que governos federativos, como é o caso do Brasil, do México, dos Estados Unidos, até mesmo da Alemanha, em que os estados são mais responsáveis pelas soluções de governo eletrônico a nível estadual do que uma solução, uma visão global de governo eletrônico a nível federativo, né? Então, o Brasil perdeu algumas posições no ranking por causa disso, mas vem se recuperando fundamentalmente pela função pelo processo do chamado gov.br, né, que está trazendo uma integração maior e permitindo essa visibilidade integrada dos sistemas de governo eletrônico. Sobre o aspecto, efetivamente, de sistemas, o Brasil é bastante avançado em termos do que existe de governo eletrônico no Brasil quando comparado a outros países do mundo, né? Mas, às vezes, a visibilidade não tem sido colocada para o mundo internacional. Primeiro que o Brasil participa pouco desses eventos internacionais, a presença é pequena, e esse processo de integração e solidificação a nível federativo também é um pouco mais difícil no Brasil. Mas a gente tem soluções extremamente avançadas, nós temos processos muito, muito interessantes, principalmente na área tributária, financeira. O sistema do Pix, por exemplo, que foi criado no Brasil, é uma solução inovadora, fantástica e que é exemplo no mundo inteiro. O próprio sistema de imposto de renda no Brasil, o sistema Siscomex, são sistemas que demonstram, né, o potencial, a capacidade que existe no governo brasileiro de se gerar soluções de governo eletrônico que venha facilitar não só a vida do cidadão, em primeiro lugar, mas a vida geral econômica do país, permitindo que as empresas tenham maior flexibilidade e fluidez nos seus processos de transação. Bom, veja, não há dúvida que o governo eletrônico ele traz enormes benefícios para os seus países. Ele simplifica os processos, ele traz uma maior agilidade sob o ponto de vista de atender ao cidadão e de gerar eficiências econômicas, né? É muito mais fácil, por exemplo, quando você consegue uma licença de abrir um novo negócio em apenas 3 cliques no computador do que ficar 45 dias ou 60 dias enfrentando filas numa instituição pública para conseguir as licenças e autorizações para qualquer tipo de processo. Então, o governo eletrônico ele age muito em melhorar a dinâmica econômica do país, como também age no processo de trazer o benefício de simplicidade para o cidadão, de fazer com que os serviços públicos que são necessários, seja ele aposentadoria, seja ele prestação de serviços médicos, seja ele atendimento a necessidades específicas que o cidadão possa ter, ele se torna muito mais ágil e a gente consegue fazer isso num intervalo de tempo mais reduzido, né? Então, esse processo vem muito de encontro a essa eficiência para gerar maior produtividade, um recurso mais otimizado, melhorar os desempenhos econômicos e também agir num processo de maior transparência da função pública perante o público. Então, esse é o interesse das Nações Unidas, né? Melhorar todo um ambiente socioeconômico e trazer transparência à ação pública do governo. Você se lembrar, antigamente, para você pagar um IPVA, você precisava contratar efetivamente um despachante para fazer todo aquele processo de gerar o documento, de ir até o banco, coletar o carimbo da autoridade certificadora lá do Detran local, para você finalmente ter um documento em mão. Hoje em dia você pega seu telefone celular, né?
Você pega aqui, entra no seu aplicativo do banco, seleciona lá IPVA, clica e paga e está resolvido. Quer dizer, existe um processo de transição. Obviamente, existem transações que hoje estão muito mais automatizadas, como é o caso do IPVA, o caso até próprio do voto eletrônico, que é totalmente automatizado, né? Embora questionável em alguns casos, existe esse processo que simplifica. Obviamente, existem outros que ainda não atingiram esse grau de maturidade que é necessário, né? E ainda existe uma certa complexidade. Mas é um processo de evolução. E com o advento agora de novas tecnologias, com o surgimento de inteligência artificial, por exemplo, que vai ser o grande auxiliador nos novos sistemas eletrônicos, né, vão simplificar muito o processo daquilo que você precisa saber. Por quê? Porque o cidadão ele não pode ser responsabilizado para conhecer os meandros de um governo, como é que o governo funciona, quais são os processos, quais são os workflows, né, quais são os requerimentos, né? Por outro lado, o governo também precisa se ater a uma legislação existente, de cumprir etapas, cumprir processos, de definir, de obter os documentos necessários. Então, você tem, de um lado, um cidadão ou uma empresa, um negócio que exige simplicidade, por outro lado, você tem uma barreira do governo que exige um certo rigor para que os processos se cumpram. No meio disso, nós vamos ter o governo eletrônico, que vai facilitar esse entendimento da função pública por parte do cidadão e vai permitir que o governo possa cumprir efetivamente as necessidades legais e regulamentares que ele precisa cumprir. Pode parecer uma contradição quando você vê apenas o fim do processo, mas como é que a gente chega no governo eletrônico, né? Por que você investe em desenvolver um sistema de controle de fronteiras e não desenvolve um sistema de controle de idade das árvores num parque público, né? Quer dizer, o governo tem recursos limitados para investir em várias áreas, inclusive em governo eletrônico. Então, tem que existir um modelo de governança que garanta que os investimentos que são feitos em governo eletrônico, eles venham a atender às demandas prioritárias de governo e cidadão. Quer dizer, o processo de governança não vai simplesmente para você verificar o resultado do que você fez, mas ele vai muito também no processo de definir as prioridades e sincronizar o que o governo faz. Então, se você fizer um governo em que cada secretário de Estado decide que vai fazer um sistema por sua conta, sem ter uma visão estratégica de aonde se quer chegar, você vai ter perda de recursos, você vai ter ineficiências no processo, você vai ter coleta duplicada de dados, coleta duplicada de informações. Então, o processo de governança ele vem dessa necessidade de existir uma coordenação de investimentos, uma definição de prioridades, né, e um alinhamento das ações na área de tecnologia, né? Eu sempre dou o exemplo da canoa, né? Nós temos o governo é uma canoa em que cada componente do governo é um remador. Se eu não tiver alguém que dirija o ritmo das remadas, que dirija a direção em que o barco vai, cada um vai estar remando para um lado, o barco vai dando volta e nunca vai chegar no seu objetivo final. Então, daí vem a governança, a necessidade da governança. Não é de uma necessidade de fiscalização, mas uma necessidade de definir uma estratégia, uma orientação, um rumo e um caminho a seguir. Sempre vai existir uma camada da população que a gente chama que não é digitalmente alfabetizada, né? Essa camada da população, hoje em dia, ela tem muito mais dificuldade para poder fazer certas funções, ou não tem o entendimento, por quê? Ou porque não conhece a tecnologia em si, não sabe detalhes da tecnologia, ou porque não conhece os detalhes do processo de governo. É mais ou menos o exemplo que eu dei um pouco antes. Quer dizer, existe, obviamente, dois lados dessa moeda. Quer dizer, o lado que você não sabe como funciona e o outro lado que tem necessidades legais que têm que ser cumpridas, né? Essa ligação das duas coisas, muitas vezes é difícil, é complexa, né? Por isso que a evolução do governo eletrônico é um processo permanente. Você tem que criar cada vez mais mecanismos que sejam mais simplificadores para o usuário, sem perder de vista os requerimentos legais e regulamentares que existem por parte do governo. Então, esse processo ele vai evoluindo. Óbvio, a primeira versão do sistema Syscomex, quando se fez nos anos 90, ele era extremamente complexo. Você precisava continuar contratando gente para trabalhar.
Hoje em dia, esse sistema é muito mais simples, muito mais fácil de ser operado. Então, é um processo de transição. É igual um automóvel. Se você lembrar de um carro dos anos 30, você precisava ir lá fora com a manivela, né, para pegar e girar, para o motor pegar. Muitas vezes, as pessoas que tinham que comprar motorista, que tinham que comprar, não, compravam os carros e tinham que contratar um motorista que sabia como manusear aquela nova ferramenta tecnológica. A coisa foi evoluindo e hoje, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, com 14 anos, um estudante pode tirar a sua carta de motorista para ganhar um carro praticamente automático. E mais ainda, agora nós já estamos tendo carro, como o carro da Tesla, que se autoguia, você entra no carro, fala para onde quer ir, ele vai. E agora já estamos sendo até com o carro voador. Você vai sentar no carro, dizer me leva para tal lugar, ele vai sair, levantar voo e aterrissar onde você pediu. Quer dizer, é um processo de evolução tecnológica e também de ajuste às regras legais que existem para aquela função ser possível. O que a gente talvez possa olhar um pouco é do lado quais são os governos que estão mais avançados em termos de tecnologia de governo eletrônico. Existem várias referências aí, né, no mundo. Uma que é muito conhecida, muito falada, é a Estônia, um país que desde que começou, eles começaram praticamente do zero, eles não tinham um legado de governo antes de começar. Quando eles surgiram como país, como nação, eles já surgiram de maneira digital e eletrônica. Então, eles não tinham as amarras no que tinham que fazer. Então, eles começaram bem e se desenvolveram com o processo de governo eletrônico, com tecnologia digital. É um país que tinha uma educação de qualidade, muito conhecimento de matemática. Por exemplo, na Estônia, não só o governo eletrônico, mas o Skype, né, famoso no mundo inteiro, surgiu na Estônia. Então, um país que, apesar de pequeno, tinha domínio da tecnologia, não tinha amarras, não tinha âncoras de um passado de governo e pôde, portanto, se desenvolver muito rapidamente. Por outro lado, também um país pequeno, né, sem grandes dificuldades em termos de volume, de necessidade de grandes investimentos, então a coisa é um pouco mais simples. Então, esse é um modelo de governo. Outro é Singapura, é um outro exemplo famoso, né? Também um país pequeno. O próprio Estados Unidos tem muita coisa em termos de governo eletrônico, mas fundamentalmente não porque ele tenha as soluções em si, mas porque eles definiram um determinado arcabouço, que é o chamado FAIR, né, que é o Federal Enterprise Architecture, que permite uma rápida integração dos múltiplos sistemas. Todo mundo tem que desenvolver sistemas que tenham um certo objetivo técnico já muito claro, muito definido. Então, existem vários países com soluções distintas, né, que estão bastante avançados. Obviamente, tudo depende da necessidade e da complexidade. Países que têm complexidades maiores, tradicionalmente, historicamente, por exemplo, os países que têm modelos mais voltados à herança latina, à herança romana, né, são mais complexos de se administrar do que países de um regime anglo-saxônico, né, que tem uma simplicidade legal mais fácil de se coordenar e de se alterar. Os países asiáticos também têm legislações específicas, né, que seguem um modelo ou outro, dependendo da sua herança cultural, às vezes um pouco mais simples e talvez mais impositivas, né? Muito mais fácil implantar um sistema em Singapura, meio top-down, né, do que implantar um sistema em que você tem que consultar anos e anos e anos a população para se chegar numa solução. Esse evento é um evento que reúne a nata mundial em termos de governo eletrônico, governança e cidades inteligentes. Aqui nesse evento, você vai encontrar os maiores pesquisadores do mundo nessa temática. Você vai encontrar consultores que se dedicaram anos e anos a implantar sistemas de governo eletrônico pelo mundo todo, né? E você vai encontrar representantes de governo que efetivamente foram responsáveis por colocar soluções e tomar as decisões que levaram ao governo eletrônico. Então, nesse evento, a gente vai ouvir não só a experiência desses participantes, mas também vai entender o que está acontecendo de novidade, quais são as soluções de sucesso e, eventualmente, vai entender também onde que as falhas ocorreram. Então, é uma oportunidade para se aprender o que existe de mais novo no setor, nessa indústria, o que está sendo feito em termos de pesquisa, de avaliações de resultados, como também uma oportunidade ímpar, né, de você criar um network internacional com todos esses nomes,
e vão estar lá convivendo durante 3 dias, né? Trocando experiências, almoçando junto, tomando cafezinho, né? No Brasil, tomando caipirinha, sem dúvida, né? Em que a gente vai estar podendo trocar essas experiências e criar esses vínculos de informação e troca de conhecimento.